Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, esse é o jornal, né? Voltamos do nosso intervalo com o Jornal da Rede Alesp ao combate do coronavírus. Seguimos com mais informações para você sobre a pandemia e entrevistas sobre assuntos que dominam a atenção do mundo. E sempre lembrando que este canal é um canal de prestação de serviço e de interesse público para a população. É isso mesmo. Então, até 1h30 da tarde, nesta quinta-feira, né, Lilian? Muita informação para você aqui no Jornal da Rede Alesp e depois toda a programação da Rede Alesp durante toda esta quinta-feira. Com certeza. Vamos a mais notas, Júlio, para o telespectador. Faz sentido você se sentir mais cansado nesses tempos de trabalho remoto e em meio à pandemia da Covid-19? Pois é, uma recente pesquisa conduzida pela Harvard Business School e pela Universidade de Nova York mostra que o dia de trabalho está 48 minutos mais longo nas condições atuais. É verdade, Júlia. A pesquisa ainda americana coletou informações de cerca de 3 milhões de pessoas em mais de 21 mil empresas, em 16 cidades da América do Norte, na Europa e no Oriente Médio. Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlia, vamos a mais uma entrevista, né? Vamos? Bora lá. No Jornal da Rede Alesp, conversa agora com Caio Bartini. Ele é professor especialista em processo tributário e fala sobre o imposto sobre a movimentação e transação financeira de crédito e débito das contas correntes. Bom dia, Caio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia a todos vocês. É muito bom estar novamente na TV Alesp falando sobre um tema não muito agradável, porque tributação nunca é muito agradável, mas estamos aqui para poder ajudar. Por falar nisso, né, doutor, essa questão tributária que a gente vem sempre destacando aqui na Rede Alesp, estamos no meio de uma possível reforma tributária, né? Queria que o senhor começasse falando sobre isso. Nós já estamos com uma proposta de emenda constitucional, já tem duas em trâmite. Tem uma encabeçada na Câmara dos Deputados, pelo deputado Baleia Rossi, a PEC 45. Ela tem como pano de fundo o estudo que foi realizado por um economista que criou o Centro de Cidadania Fiscal, que é o Dr. Bernard Api, né, um economista. Tem outra que até então estava no início com o senador Davi Alcolumbre, agora está com outro senador, acho que é o senador Roberto Rocha, que é a PEC 110, que já era um projeto apresentado à época pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, também economista. E agora o governo federal, com o ministro Paulo Guedes, né, levou pessoalmente lá para as mãos do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levou as mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente as informações do que ele vê de importante na reforma tributária. O que é importante o cidadão entender? A reforma tributária, ela prevê, antes de mais nada, uma redução das obrigações administrativas, ou seja, uma simplificação da parte do recolhimento de tributação, principalmente para o empresariado. Hoje nós temos aí grande parte da nossa tributação incidente sobre consumo, grande parte da nossa tributação incidente sobre produção. Então, o que a reforma se pretende fazer, né? Diminuir significativamente esse impacto de uma série de tributos sobre consumo e sobre produção, com a finalidade, então, primeiramente, de simplificar as obrigações administrativas, para depois, num segundo momento, tentar falar de uma forma definitiva em diminuição de carga tributária. Então, o cidadão tem que entender que, nesse primeiro momento, ele não vai ter uma diminuição de impacto de carga. Muito pelo contrário, pode até aumentar um pouco a carga tributária do próprio brasileiro. Bom dia, doutor Caio. Tudo bem? Agora é Lilian quem está falando. Bom dia, menino. O doutor Caio, e sobre esse novo imposto que está numa discussão muito grande, né? Que eles dizem que
será um imposto que é a antiga CPMF, né? Só que fantasiada com outro nome. O senhor poderia estar falando isso um pouquinho para nós? Sim, eles estão querendo criar agora um imposto sobre as transações digitais. Diz que é no mesmo modelo da extinta CPMF, da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que ficou em vigor de 97 até o ano de 2007. Na verdade, tem algumas diferenciações, mas a ideia dessa tributação digital é simplesmente poder tributar tanto a questão das transações que são feitas por e-commerce, por compra e venda através da internet, numa alíquota de 0,2%, que é o que se determina, que é o que se prepara, pelo menos o que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Essa criação, é óbvio, ela tem a conotação de tentar, por outro lado, diminuir o impacto da carga tributária em outros setores. Então, o que o governo alega? Olha, eu estou querendo criar esse imposto na operação, né, das transações digitais, com a finalidade justamente de diminuir o custo do Brasil sobre a empresa. Então, por exemplo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo simplesmente diminuir, com isso, o encargo na contratação de folha de pessoal. Então, essa chamada CPMF digital, né, já diz a situação que se pretende, então, toda essa parte de transação online que tem, então, compra de débito, crédito, pagamento que é feito online, teria incidência desse imposto. O que é diferente desse imposto da antiga contribuição? A CPMF ela foi criada com o intuito de dirigir os valores tão somente para a saúde. E depois de um determinado período, começou-se a utilizar essa tributação para outras finalidades, mas uma contribuição ela tem a sua receita vinculada, ou seja, todo o valor que é arrecadado, ele obrigatoriamente tem que ser destinado para o atendimento do interesse, nesse caso, daquela determinada especificação de receita. Então, a CPMF era para a saúde. No entanto, como se está criando um imposto digital, um imposto sobre operações e transações digitais, é um imposto. Se é imposto, a ideia é que esse dinheiro ele não seja vinculado a qualquer espécie de fundo, órgão ou despesa. Então, ele entra no cofre do governo com a finalidade das mais variadas destinações. É óbvio que vários já criticam a ideia de que países desenvolvidos já não utilizam tributos que incidem em toda a etapa do processo produtivo e de consumo, e que o fato de se criar mais um tributo seria até mesmo uma forma um tanto quanto preguiçosa de fazer com que haja uma redução do impacto das despesas que o Brasil já tem. Então, uma coisa que tem que ficar clara é bem vista? Não é. O que é que o governo tem feito para tentar tornar esse tributo palatável, para que o pessoal possa apresentar perante o Congresso e ele passar? Está simplesmente determinando uma redução, nesse caso, da desoneração da folha de salários. Então, hoje, o empregador ele paga por cada contratação que ele faz, ele paga 20% sobre a folha de salários, e o que o ministro Paulo Guedes apresenta, olha, eu quero reduzir isso, o impacto para 10% do empresariado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou reduzir de 20% a contribuição previdenciária patronal para 10% e os outros 5% eu vou retirando de questões de incentivos de IPI, por exemplo, em determinados produtos de linha branca, nas questões de importação, nas questões da utilização de insumos e aí diminuir o impacto. Então, na verdade, é uma jogada do governo. O professor, você como especialista, né, e professor de direito tributário, você acha que caso seja aprovada, né, caso seja aprovado esse imposto,
vai aliviar as contas públicas? Porque sempre vem com uma proposta, né, e depois acontece uma outra coisa. Na sua visão e experiência, alivia o governo essa criação e o empresariado ou não? Sinceramente, não. E eu vou explicar o porquê. Só existe uma forma do impacto de carga tributária ser diminuída, de uma forma real. É diminuindo despesa pública, não tem mágica. Não existe nenhuma espécie de mágica até hoje em que você continua aumentando a despesa pública e a receita diminui. Você vai aumentar um déficit público interno e, consequentemente, você vai aumentar uma dívida externa, porque você vai acabar deixando de cumprir com obrigações que o próprio Tesouro Nacional tem com a dívida externa, obrigações que o próprio Tesouro Nacional tem com dívidas internas, o que vai acabar arrolando essas dívidas, vai acabar tendo maior incidência aí de repactuação desses montantes e, consequentemente, o Brasil continuará se tornando um país endividado. Então, só tem uma única forma disso se tornar de maneira efetiva, de forma correta, ou seja, diminua a despesa pública. Por isso que eu entendo que a reforma tributária, por mais que ela seja necessária, ela sozinha não vai fazer verão nenhum. Não adianta a pessoa hoje fazer reforma tributária, gente, e simplesmente manter a quantidade de despesa pública da forma que está. Ninguém quer abrir mão de privilégio. As pessoas, elas não querem abrir mão dos seus privilégios. As pessoas, veja, é só você verificar o inchaço da máquina pública. Quantos cargos comissionados desnecessários, desde os governos federal, estadual e municipal, quantos cargos desnecessários são criados? Quantos jeitinhos são dados para que eu possa, então, crescer a máquina e muitos ingressarem no serviço público, não com a finalidade de servir realmente a coletividade, mas com a finalidade de fazer disso uma profissão. Então, é óbvio, o governo vai ter um aumento significativo de despesa. A gente já tem um aumento significativo em decorrência da pandemia. É fato. A gente não tem mais, por exemplo, a arrecadação que tinha antes. O governo arrecada, em média, 2 trilhões e 100 bilhões de tributos todos os anos. É muita coisa. Só que o que acontece? Sendo muita coisa, se você tem a despesa ainda muito alta, essa muita coisa já não começa a ser muita coisa. É o que tem acontecido no Brasil. O nosso problema está no critério de gestão, não é no critério tão somente dos recursos que são vindos, mas de que forma aplicar esse recurso. E para isso eu tenho que desinchar a máquina, para isso eu tenho que ter uma diminuição significativa da quantidade de municípios. Não se concebe, e eu peço aqui as devidas desculpas às pessoas que moram em municipalidades que tenham até 10 mil habitantes. Na verdade, a capacidade de arrecadação desse município é ínfima. E o governo tem o quê? Tem que criar um poder legislativo, tem que criar um poder executivo, isso onera a folha do município e, consequentemente, não resolve a vida de ninguém. É um distrito onde depois esse município depende de fundo de participação, esse fundo de participação é alimentado com dinheiro de imposto e, consequentemente, a gente entra num círculo vicioso. E, professor, então, dentro dessa sua fala, de tudo que o senhor trouxe para a gente até o momento, me parece que não seria esse momento para se criar esse novo imposto ou tentar que essa reforma tributária aconteça. Até porque dizem que no meio da pandemia muitos processos são acelerados. O senhor acredita que isso está acontecendo agora com relação a isso? A reforma tributária ela é necessária. É fato. Até mesmo que se propõe de simplificação do cumprimento de obrigações administrativas, ela é muito necessária, porque pensem vocês, pensa numa empresa multinacional no Brasil, que ela está em mais de um estado da federação. A quantidade de normas tributárias que nós temos diariamente dá em torno aproximado de 45, 46 normas todos os dias.
tributárias, todos os dias. Então, pense numa empresa que ela tem que resolver uma questão tributária num determinado estado da federação, por exemplo, São Paulo, só que Paraná tem uma forma diferente de atuação, aí o Rio Grande do Sul tem outra, aí vai para o estado da região norte do país, pega o Amazonas, pega o Acre, pega Roraima, você tem totalmente a diferenciação, então isso encarece. Por quê? Porque a empresa vai ter que manter uma contabilidade interna e uma contabilidade externa. A empresa vai ter que manter uma auditoria interna e uma auditoria externa. Isso encarece o produto, porque isso vai ser colocado no custo. Eu tenho que contratar mais funcionários. Então, a empresa vai colocar isso no custo. Consequentemente, o consumidor final acaba pagando mais. Então, o Brasil ele tem uma tributação regressiva. O que é regressivo? Em vez de ele tributar mais renda, nós tributamos mais consumo e produção. Só que quem consome é tanto o rico quanto o pobre. A pessoa ela tem um poder de desvalorização hoje da moeda muito forte. A moeda não vale mais. O que valia R$100 há 10 anos atrás não vale hoje. A gente sabe que o poder de desvalorização que vem com políticas cambiais, com aquilo que nós vamos passando nos períodos, vai minando o poder de compra. Por isso que a ideia de se modificar, por exemplo, a tabela do imposto de renda, que o próprio ministro Paulo Guedes colocou, ela é acertada nesse sentido. Ele pretende colocar, por exemplo, hoje, está na faixa de isenção de imposto de renda pessoas que percebem até R$1.903 por mês. Ele pretende jogar isso para R$3.000. Já é um alívio para essas pessoas? Sim, já é um alívio. É suficiente? Não é suficiente, mas é um alívio. Agora, o que eu vejo é a reforma tributária sozinha, ela não vai resolver. E outra, não é uma única reforma. Nós precisamos ter várias reformas. Nós precisamos ter reforma específica que englobe o ICMS, que é uma verdadeira balbúrdia. Nós temos que ter uma reforma específica que envolva também o ISS. Nós temos que analisar o que os municípios estão fazendo com a gestão das suas próprias contas públicas. Então, tudo isso é uma equação muito difícil de ser respondida, porque nós temos problemas extremamente complexos e a gente não pode dar resposta simples para resolver problema complexo. Doutor, caso esse imposto, ele seja aprovado, qual que é a classe que vai ser mais prejudicada da população? A classe média, a classe baixa ou a classe alta? Se nós analisarmos o que o governo federal pretende fazer, vamos imaginar então que a proposta do ministro Paulo Guedes, que não é uma proposta de emenda constitucional, deixa isso bem claro, é um projeto de lei, porque o que ele pretende fazer é a unificação de PIS e COFINS, criando uma contribuição de bens e serviços. E aí fora da questão do imposto digital, falando dessa situação. Quem vai acabar sendo mais afetado vai ser a classe média. Porque você imagina hoje, por exemplo, que o setor de serviços, principalmente, ele recolhe das contribuições de PIS e COFINS, ele recolhe em torno de 3,65%, numa tributação que a gente chama de cumulativa, ou seja, de incidência de imposto sobre imposto, tributo sobre tributo, com efeito cascata. A contribuição de bens e serviços que se pretende criar, ela já passa uma alíquota de 12%, uma alíquota unificada de 12% para todo e qualquer setor. Então, você imagina, por exemplo, que por mais que haja uma simplificação no cumprimento dessas exigências, dessas duas contribuições, que na verdade é acertada, elas têm que acabar mesmo, mas o problema é, imagine que um setor de serviço vai ter um aumento de alíquota de 8,35%. em relação à alíquota atual. Quer dizer, o impacto vai ser gigantesco, vai acabar tendo um aumento da carga tributária muito significativo, por exemplo, nos setores como educação, no setor de saúde, no setor de transporte, no setor de telecomunicações. Até eu, na condição de professor e advogado, a própria advocacia se torna mais cara com esse tipo de tributo. Agora, a questão do imposto de bens, de imposto digital, ele acaba afetando diretamente aquele que atua mais com a compra e venda pela internet, que basicamente hoje acaba sendo grande parte das pessoas que têm acesso
a essas redes. Então, em regra, a classe média e a classe mais alta acabam sendo mais afetados com isso. Mas, sinceramente, a maior preocupação está na contribuição de bens e serviços, né? Nem tanto no imposto digital, mas mais na contribuição de bens e serviços que se pretende criar. Professor, até por essas questões que o senhor levantou agora, que é necessária uma reforma, precisa se pensar, mas nesse momento fazer essa reforma ou pensar em alternativas de impostos a toque de caixa, porque é um momento de pandemia, precisa se solucionar a questão econômica, era preciso ser feito desse jeito? Era preciso se pensar melhor justamente com esses impactos para a sociedade e para os setores da economia? Eu acho que as duas PECs que estão no Congresso, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, elas são reformas que se pretende colocar na parte tributária, em que já houve muitas pessoas se debruçando sobre o tema, estudando muito sobre o tema. Eu vejo, por exemplo, que o economista Bernard Api, ele chegou a deter mais de 10, 12 anos só se debruçando na questão que envolve a reforma tributária do país. A mesma coisa o deputado Luiz Carlos Rauli com os vários especialistas. As propostas, elas são propostas relativamente boas. O problema é justamente a implementação. E, por exemplo, a proposta que foi apresentada pelo economista Bernard Api, que é o da PEC 45, prevê uma solução para a questão do ICMS e do ISS, uma vez que ele inclui esses dois impostos na própria questão da criação de um IBS, de Imposto de Bens e Serviços. Então, por exemplo, o ministro Paulo Guedes ele quer acabar agora com PIS e COFINS, né, unificar. E o economista Bernard Api e o deputado Baleia Rossi, que está encabeçando, eles estão falando em 5 tributos. Então, já entra o IPI, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS. Então, o problema dessa proposta, que ela é relativamente muito boa, mas o problema dessa proposta vai ser justamente quanto tempo vai se dar para que se possa equacionar a repartição de receita entre estados e a repartição de receita entre municípios. Até o tranche final da operação são 50 anos. Quer dizer, será que nós vamos ter pessoas que assumam o poder durante todos estes mandatos eletivos, que vão se coadunar com a mesma proposta, que não pretendem colocar pessoas que possam mudar o entendimento? Então, o problema é justamente o prazo para a implementação disso. A mesma coisa, o prazo para a implementação da reforma tributária proposta pelo deputado Luiz Carlos Rauli, que já era uma proposta de 2004, né, que já tinha sido apresentado à época do governo Lula. Qual que é o grande problema? O tempo de implementação. Por isso que o Guedes está fazendo, eu diria que assim, para uma questão mais rápida, é mais acertado, porque você não precisa mexer na parte estrutural imediatamente, que é uma questão que depende de muito estudo, e você vai fazendo isso aos poucos. Eu entendo que a reforma tributária ela tem que ser feita para e passo, aos poucos. Não existe uma única reforma para tudo. Então, vai fazendo de forma pontual, só que assim, numa constante modificação. Não é para ser feito, por exemplo, uma reforma agora e daqui a pouco, o ano que vem, não se fala mais nela. Na verdade, nós temos que fazer várias reformas ao longo do tempo. Então, eu entendo que, por mais que nós estejamos vivenciando um momento pandêmico, eu não creio, por exemplo, que isso tenha sido feito a toque de caixa nas PECs anteriores. O que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes foi muito tímido. A realidade é essa. Porque é uma equação muito difícil de fechar, porque nós tivemos um aumento de despesa nesse período e a reforma tributária, o que se pretendia é que ela tivesse uma diminuição do impacto de carga. E não vai acontecer. Perfeito, professor Caio Bartini. Obrigado pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a vocês e me coloco à disposição a todos e aos demais ouvintes. Obrigada, doutor Caio. Tenha um bom dia.
Vamos a mais notícias, Julie. O mercado financeiro ainda é predominantemente um ambiente masculino. Mas, em uma sociedade cada vez mais descolada desses padrões, um número crescente de mulheres tem aprendido a lidar com dinheiro e investimentos, graças, em grande parte, à facilidade de acesso a informações financeiras na internet. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a maioria absoluta de investidores, pessoas físicas, 74,7%, ainda é de homens, mas a quantidade de mulheres cadastradas nunca foi tão alta. Em 2002, elas eram apenas 15 mil e ficaram abaixo dos 100 mil até 2007, quando atingiu a marca de 112 mil. A partir daí, as investidoras não pararam mais de ocupar espaço no pregão paulista. De 179 mil em 2018, foram para 381 mil, chegando a 23,1% do total. Em junho de 2020, dos 2,6 milhões de investidores na Bolsa, 648 mil, então 24,2%, eram mulheres. Entre elas, a faixa etária que mais investe vai de 26 a 35 anos, com cerca de 210 mil investidoras. Do total de 348 bilhões de reais em investimentos na Bolsa, 74,5 bilhões são de mulheres. São Paulo é o estado com o maior percentual de investidoras na B3, com 263,6 mil. E, segundo especialistas, as iniciativas de educação financeira têm sido protagonista nessa história. Jornal da Rede Alesp. Bem, nesta semana, as sessões plenárias presenciais foram retomadas no Parlamento Paulista, sem ordem do dia, ou seja, sem discussão e votação de proposições. Os parlamentares ocuparam para tratar de temas livres. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre o projeto de lei que propõe extinguir a ouvidoria da Polícia Militar. Ontem eu fiz uma reunião com o deputado Frederico Dávila, e eu fiz uma sugestão a ele. A sugestão foi de nós fazermos um debate sobre o projeto dele, que objetiva extinguir a ouvidoria. As ponderações dos colegas que apoiam o projeto são ponderações justas, porque, infelizmente, houve um aparelhamento, né, um desvirtuar, uma ideologização do trabalho da ouvidoria. Com a autorização do principal autor do projeto, e peço licença aos demais autores, eu estou pedindo a data do dia 24 de agosto, se eu não me engano é uma segunda-feira, às 9 da manhã, para nós realizarmos essa audiência pública. Já o deputado Márcio da Farmácia, do Podemos, ressaltou o trabalho conjunto da Guarda Civil e da PM no combate à criminalidade na cidade de Diadema, no ABC Paulista, especialmente nos pancadões com o chamado caminhão tempestade. Diadema sempre sofreu com pancadões. Lá tinha 58 pancadões registrados na cidade. Hoje ainda tem 6, mas está acabando. Porque, inclusive, teve a iniciativa da Guarda Municipal com o Corpo de Bombeiros, que fizeram uma união na cidade, e lá criaram-se um chamado veículo chamado Tempestade, que eu acho que é o único do Brasil, que está tratando com muita segurança para acabar com os pancadões. Porque, olha só, cada vez que a Guarda Municipal e a Polícia Militar iam para os pancadões, no mínimo se gastava quase 200 mil reais por ação. É bala de borracha, era todo o equipamento que iam para lá, se uniam mais de 5, 6 viaturas no local, e hoje não, o pancadão ele vai só com o veículo e uma viatura para a segurança dele. E interessante, o jato de água de longa distância não machuca o munícipe e afasta toda a população. A primeira coisa que o secretário fez na cidade foi consultar o Ministério Público, buscar a Polícia Militar junto com a Polícia Civil para se respaldar na ação desse caminhão. Então foi formidável. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, falou sobre emenda parlamentar de sua autoria que irá beneficiar núcleos habitacionais irregulares na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Aprovei recurso de emenda parlamentar
de R$600 mil para fazer levantamento plano e altimétrico cadastral para viabilizar a regularização de 19 dos 64 núcleos naquele município de Ferraz de Vasconcelos. E hoje tenho a alegria de dizer nessa tribuna que, enquanto deputado estadual, os recursos que aprovei já estão sendo executados pela Secretaria do Estado de Habitação, através do programa Cidade Legal, e hoje nós já iniciou o levantamento plano e altimétrico cadastral nos 19 núcleos que foram escolhidos. Lembrando que os trabalhos no plenário com as falas dos deputados e a discussão e votação dos projetos retornaram presencialmente. Porém, já está tramitando um projeto de resolução de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que prevê que até o dia 4 de outubro deste ano, a suspensão. E assim, esse e outros trabalhos das sessões ordinárias e extraordinárias que poderão ser feitas em ambiente virtual, como vinha ocorrendo até então durante a pandemia. Jornal da Rede Alesp. Júlia, agora nós vamos a mais uma entrevista, né? E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Salvador Gulo Neto. Ele é cirurgião e gestor em saúde pública e fala sobre como fica a saúde no pós-pandemia de coronavírus. Bom dia, doutor Salvador. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor por estar aqui falando com a gente sobre essa questão. Em alguns estados, então, tomaram a iniciativa de confinamento, né? Antes de alguns outros, os gestores públicos foram questionados com relação a essa atitude. O senhor acha que, em algum momento, se teve uma precipitação sobre atraso nessa tomada de decisão ou não? Cada estado ele precisava tomar essa decisão de um jeito? Veja o seguinte, né, é uma responsabilidade muito grande a gente tomar uma decisão como um gestor público, no sentido de adotar as medidas de isolamento num determinado momento ou não, né? Principalmente quando a gente está enfrentando uma doença que a gente está aprendendo, é uma doença nova, com um comportamento novo que a gente não tem como predizer, né? Então, talvez alguns dos gestores tenham sido um pouco precipitados, né? Mas se eles não tivessem sido precipitados, não tivessem tomado a iniciativa no momento correto, talvez hoje nós estivéssemos discutindo o porquê que eles não tomaram aquela decisão, nós estaríamos enfrentando uma sobrecarga no sistema de saúde muito mais pesada. Então, eu acho que é um momento de empatia, inclusive com os gestores públicos que têm a responsabilidade nessa tomada de decisão. O doutor, bom dia. Quem está falando é Lilian, tudo bem? Oi, Lilian, bom dia. Bom dia. Doutor, as medidas de isolamento social, né, elas foram necessárias para garantir a segurança, né, da população. O senhor acha que após passado o chamado pico da pandemia e gradativamente as coisas estão voltando ao normal, mas ainda não foi encontrada uma cura para o coronavírus, a coisa pode ocorrer de maneira inversa e a gente voltar lá no comecinho com as grandes preocupações e ter que tomar medidas de prevenções urgentes para evitar que a coisa ocorra de uma maneira mais trágica? Eu acho que esse é o grande ponto de atenção, Lilian, que nós temos que ter agora, né? Nós temos que fazer esse chamado desconfinamento de uma maneira progressiva e gradual, porque existem vários exemplos no mundo onde houve vamos dizer assim, uma flexibilização muito rápida e tu teve uma chamada segunda onda, um aumento no número de casos, né? Eu cito aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando hoje, vocês acompanharam aqueles episódios em função do falecimento do senhor George Floyd, né, que gerou uma série de protestos da opinião pública, muita gente foi para a rua para protestar, e hoje a situação a gente tem uma segunda curva de aumento de casos dos 50 estados americanos, 34 estão enfrentando um aumento no número de casos novos, né? Então, sim, existe uma necessidade da população entender e participar ativamente, né? Fazendo distanciamento social, evitando aglomeração, utilizando máscara, né? Os países que tiveram o melhor controle dos casos novos de doença são os países em que a população realmente entende a sua responsabilidade como indivíduo, como cidadão e auxilia, né? Agora, doutor, o gestor público, desde o início da pandemia, teve uma pressão, como o senhor falou, né? Se tivesse feito de outro jeito, nós estaríamos discutindo uma outra questão nesse momento. O quanto também para o gestor público, não só lá no início da pandemia, mas nesse momento que a gente ainda vive, é pressionado no sentido de tem que tomar decisão em
em pouco tempo, né? A pandemia ela vai acontecendo no dia a dia, de semana a semana, precisa às vezes, mudar uma resolução de uma semana para outra e, às vezes, a população não entende. Então, é importante o senhor também falar dessa questão, né, de tomada de decisão, nem sempre é fácil. Excelente o teu ponto, né? Eu acho que a gente tem que tentar fugir desse pensamento binário de tudo ou nada, né? Isso é natural, isso é do ser humano. A gente vai para o tudo ou nada. Ou a gente fica totalmente isolado ou volta totalmente ao normal. Eu acho que o que nós temos que entender como população, como sociedade, é que por muito tempo nós ainda vamos conviver com um meio termo. Nós temos que procurar esse meio do caminho e entender que aos poucos a gente vai poder flexibilizar, mas caso haja um aumento no número de casos, o gestor público vai ter que voltar atrás e restringir mais as medidas e fortalecer as medidas de isolamento social. Então, não é que acabou, passou e a gente já vai voltar ao normal. Não, esse é um processo que ainda vai demorar para ter uma solução definitiva. E a gente tem que estar, primeiro, disposto a ajudar a fazer as medidas de isolamento conforme estão orientadas e, se houver uma piora dos casos, entender que o gestor público vai ter que tomar medidas mais duras e aumentar o nível de restrição dentro da sociedade. Doutor, a gente sabe, né, como nós estamos falando agora de gestão, em cada estado da Federação Brasileira foi tomado medidas diferentes. Cada gestor viu de uma maneira e, como é garantido pela Constituição de o gestor do estado poder tomar, ser autônomo em tomar as atitudes, São Paulo tem seguido uma linha que acredito que hoje a gente está num pensamento positivo e numa visão de controle, né? Na sua visão, o senhor acha que aqui no estado de São Paulo, falando no lugar que a gente mora, foi tomadas medidas corretas ou deixou alguma carência em algum determinado setor que isso pode dificultar o amanhã? É difícil a gente, depois que todas as medidas foram tomadas, a gente fazer uma avaliação, né? Como eu disse, é um momento de pressão e uma necessidade de tomar as medidas de urgência, né? Mas, de uma forma geral, a gente viu uma mobilização do setor público, inclusive com o apoio do setor privado, no sentido de atender a todas as medidas, né? E até onde eu tenho notícias, né, não houve desassistência ao público de São Paulo, né? Houve, sim, uma pressão na rede hospitalar, mas entendo que os gestores, eles, de uma certa forma, eles construíram os hospitais de campanha, eles ofereceram rede hospitalar e acho que as pessoas foram atendidas num determinado momento. E o público, né, a sociedade como um todo, também participou com as medidas de isolamento. O que eu acho que a gente tem que cuidar é, neste momento agora, né, para não flexibilizar de uma maneira muito aguda, né, e achar que as coisas passaram, porque sim, a gente pode ter que enfrentar um recrudescimento da pandemia. E dentro disso, até, doutor Salvador, a gente entende que aos poucos, e também aqui no estado de São Paulo, nós estamos nesse momento de flexibilização, a retomada de alguns serviços. Nós noticiamos aqui no Jornal da Rede Alesp a ampliação de horário de bares, restaurantes. Está ainda em discussão a questão da retomada presencial dos alunos nas escolas do estado de São Paulo. E se fala também, muito se fala dessa questão de aglomeração, né? Dentro dessa questão, qual que é a sua análise? Momento de retomada com lugares em que se pode ter a tendência de aglomeração. Qual a análise, então, que um gestor público precisa fazer nesse momento para quem está em casa entender? Eu acho que, de novo, a gente tem que fazer a liberação gradual, lenta, flexibilizando aos poucos e entendendo quais são os riscos que a gente tem de cada medida que a gente adota. Né? Vou repetir, que a gente não fique no sentido do tudo ou nada, a gente vai ter que encontrar um meio do caminho, porque a economia também não pode parar, eu concordo plenamente com isso, né? As pessoas têm contas a pagar, as pessoas têm que se alimentar, enfim, a roda da economia ela tem que girar também, porque senão isso também é muito sério, muito grave, né? Então eu acho que a dedicação do gestor público é justamente tentar encontrar um meio termo, né? De conviver com esta doença, mas garantindo, né, que as pessoas estejam seguras, né, e que a economia volte a rodar. Né? Não tenho resposta para todas essas perguntas ainda, e eu acho que a gente vai ter que aprender junto, como comunidade, como é que a gente faz para voltar à escola? Será que nós temos que fracionar os horários? Será que as crianças vão ter que ir em turnos diferentes? Será que a gente vai ter que fazer metade online e metade vai presencial? Enfim, como eu disse, a gente vai ter que aprender uma nova situação que não temos todas as respostas ainda, mas eu acho que essa deve ser a dedicação que os gestores públicos devem ter hoje e tentar encontrar esse meio do caminho.
Então, nós teríamos melhores respostas com a vacina, com o momento em que a população começa a ser vacinado ou não? Ou também é preciso reticências nesse momento? Eu acho que sim, eu acho que é preciso reticências, é preciso cautela, porque todas as vacinas que tem no mercado hoje, existe uma corrida, né, atrás dessa vacina, todas elas são muito promissoras, mas a gente não tem estudos ainda que comprovem a eficácia e, mais do que isso, a segurança delas, tanto do ponto de vista de desenvolver imunidade nas pessoas, como de que não vai ter nenhum problema com a sua utilização, né? E mesmo que a gente tivesse hoje disponível uma vacina, nós temos um tempo necessário para fabricar no volume e mais um tempo para poder aplicar isso em todo mundo, né? Imunizar todas as pessoas. Então, mesmo que a vacina chegue, nós temos um horizonte aí de 3, 6, 9 meses ainda que nós vamos conviver ainda com esse que eu chamo intermediário, né? Essa coluna do meio, esse meio do caminho entre o isolamento, as medidas de distanciamento e a reabertura da economia. Então, eu acho que sim, independente da vacina, nós temos que nos dedicar a encontrar soluções intermediárias que respeitem a segurança da população, mas que também façam a economia voltar a girar. Doutor, então é importante também a gente deixar claro para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento, porque também nós temos essa questão de prestação de serviço, de que, apesar das flexibilizações, das reaberturas e dessa vacina que vai demorar ainda um tempo para conseguir imunizar todas as pessoas, nós temos um longo caminho ainda a percorrer com relação a essa pandemia. Nós não vamos mudar de vida de um momento para o outro. É isso? Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? A gente gostaria que fosse diferente, né? Mas assim, os estudos populacionais têm nos mostrado que a gente não atingiu muitos porcentos da população ainda imunizado, né? Que teve contato com o vírus. Então, a perspectiva é que a gente vá conviver com essa situação por alguns meses ainda, quiçá um ano e meio, né? Então, a gente tem que sim desenvolver medidas para conviver com isso, né? De novo, repetindo. Mantendo a segurança da população, mas também permitindo que a gente vá flexibilizando as regras para o comércio, para a indústria, para que os setores de serviço voltem a funcionar. Doutor, o senhor, no decorrer da entrevista, o senhor falou sobre a educação, né? A volta das aulas. O senhor, como gestor de saúde pública, a gente sabe muito bem que é muito gritante a diferença do ensino privado e de um colégio público. O senhor acha que o colégio que está preparado, ele está preparado para poder oferecer essa segurança e prevenção e gradativamente ir voltando com os alunos para a escola? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que essa talvez seja a pergunta que a gente deva fazer para todos os gestores de escola, para saber quais são as possibilidades da gente ter turnos invertidos, de fracionar as turmas, né, de ter professores trabalhando online também, enfim, tentar ser criativos no sentido de proteger as crianças e diminuir a exposição, diminuir a aglomeração dos alunos, né, e também permitir, é importante que os alunos voltem a estudar, não só para que eles voltem a estudar, mas também porque seus pais estão trabalhando, eles precisam trabalhar, é difícil que tu cuide deles o tempo todo, né, das crianças, né. Então, eu acho que talvez esse seja um dos pontos de maior dedicação dos gestores públicos hoje, é entender como que a rede escolar vai poder absorver as crianças novamente e quais são os formatos de ensino que vão ser aplicados, para a gente ter segurança. E nós sempre pensamos além, né? Que esse pós-pandemia chegue, como o senhor falou, pode durar aí até 1 ano e meio, se tudo sair dentro da normalidade, né? Mas o que vai ficar para os gestores públicos, se é que já não está acontecendo, de entendimento do todo, né? O que pode mudar em processos, em políticas públicas? Qual que é a análise que o senhor faz sobre isso? Eu acho que vai haver um momento bastante diferente, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que fica muito claro com essa pandemia é essa necessidade de pensar no outro, né? Das pessoas hoje a gente usa máscara, por exemplo, né? Não é para se proteger da doença, né? A gente utiliza a máscara justamente para proteger que as outras pessoas possam pegar a doença caso nós estejamos contaminados, né? Então acho que é um exercício de empatia da sociedade como um todo, não só dos gestores, mas da sociedade como um todo, né? E eu acho que isso vai fortalecer os gestores públicos que entenderem isso, porque o seu eleitorado vai entender isso também, vai entender que ele agiu com empatia,
né? E, de novo, tentando achar um equilíbrio entre a proteção da comunidade e o desenvolvimento das atividades econômicas. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o índice de distanciamento social, né? Como é que isso pode ser acompanhado pela população? O senhor passar, assim, o que seria isso? A gente sabe o que é distanciamento, o distanciamento social, mas o que é esse índice? O que pode ajudar o combate do coronavírus? Essa nomenclatura aqui, para o telespectador, com certeza é estranho. O índice de distanciamento social é uma ferramenta que a gente tem utilizado hoje para entender, na verdade, quanto as pessoas permanecem dentro de casa, tá? Isso é através de uma tecnologia de GPS nos telefones, a gente pode consultar online, existe uma empresa hoje, a Inloco, né? Existem várias outras também, né? Mas tu consegue ver o grau de mobilização que a gente tem, se tu está saindo de casa ou não, porque através do GPS do telefone, ele mostra a tua movimentação, né? Então, a gente sabe hoje que um índice de isolamento ou de diminuição da mobilidade social seriam índices superiores a 50%, né? Isso ajudaria bastante, né, no controle da pandemia. Mas, infelizmente, a gente hoje no Brasil está trabalhando com níveis na faixa de 35% a 45%. Enfim, inferior do que a gente desejaria, né? Então, isso é bem fácil de vocês acompanharem, existe um mapa em tempo real disponível na web, é só colocar in loco lá, ou então digita, né, nos pesquisadores lá, índice de distanciamento social, e aí vocês vão aparecer 3 ou 4 alternativas para que as pessoas possam acompanhar, né, e entender como é que a população está reagindo em relação a essas medidas de ficar em casa. Perfeito. Doutor Salvador, até então, para a gente finalizar, o quanto é importante, nesse momento, as pessoas terem essa consciência de que é preciso manter o seu isolamento social, mesmo que se tenham essas reaberturas, essas questões, o quanto também o uso da máscara, né? Aqui no estado de São Paulo é um decreto estadual, o uso obrigatório de máscaras, que às vezes as pessoas acham, não, mas está flexibilizando, então a gente pode deixar um pouquinho de lado. E não, né? É fundamental a participação de todos, né? Então, eu fico feliz de poder deixar essa mensagem final e dizer que a diferença hoje da gente ter mais casos ou não e sair melhor dessa situação, ela vai depender de todas as pessoas individualmente, né? A gente tem que sair de casa somente se é necessário, a gente tem que evitar aglomerações, se tiver acúmulo de pessoas, né, um grupo de pessoas, não fique perto, utilize sempre a máscara. Usar a máscara, como eu já disse anteriormente, é um exercício de empatia. A gente não usa máscara para se proteger dos outros, a gente usa máscara para proteger os outros da gente. Então, assim, usem bastante álcool gel e, gente, por favor, se não houver necessidade, fiquem em casa. Isso vai nos ajudar a sair melhor dessa situação. Obrigada, doutora. A Rede Alesp acabou de falar com o médico Salvador Gulo Neto, cirurgião e gestor em saúde pública, que nos falou como fica a saúde no pós-pandemia do coronavírus. Muito obrigada, doutor, pela entrevista e tenha um bom dia. Muito obrigado, foi um prazer, fico à disposição. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Muito obrigada. E a gente continua o nosso giro de informação aqui no Jornal da Rede Alesp. O que temos agora, Lilian? Vamos lá. O policiamento rodoviário no interior paulista está equipado com novos veículos. O Eixo SP, concessionária de rodovias, disponibilizou 36 automóveis 0 km que irão auxiliar no patrulhamento de rotina e ostensivo em uma malha de 1,2 mil quilômetros de rodovias que cortam municípios das regiões Central e Centro-Oeste. A entrega aconteceu nessa semana em ato solene por teleconferência, com a participação do diretor-presidente da Eixo São Paulo, o Sérgio Santillan, o superintendente de operações, o Paulo Balbino, e o vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, entre outras autoridades. Dos veículos, 26 são destinados ao 2º Batalhão de Bauru. 2 viaturas vão para o comando, outras 2 GMs Trailblazer para uso tático e ostensível e 22 GMs Spin para o patrulhamento de rotina. Já o 3º Batalhão de Araraquara tem sua frota incrementada com 10 novas viaturas, com 3 sedãs Corolla, um utilitário Trailblazer e 6 minivans Spin. Você viu, Júlio? Hoje a gente falou muito sobre isso e teve muita entrevista falando sobre a consciência, né, que está voltando de uma maneira gradativa à vida normal das pessoas,
Porém, elas não podem esquecer que nós continuamos ainda num período de pandemia e isolamento social ainda é muito importante para poder evitar que o pico suba novamente, né? E são duas palavras, né, que você falou, consciência e o que o doutor acabou de falar também para a gente da empatia. A empatia, para quem não sabe, é se colocar no lugar do outro para saber se você gostaria que fosse feita alguma coisa para você. Então, é você parar um pouquinho, pensar um pouquinho. Eu gostaria que fizessem isso comigo, se não, não faça com o outro. Com certeza. E vamos mais uma entrevista, Julie. Vamos e lá. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada doutora Camila Franco. Ela fala sobre a situação do adicional de insalubridade na pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Camila. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho com vocês de uma matéria muito importante com relação à saúde, higiene e segurança dos trabalhadores em tempos de pandemia. É legal a gente trazer um pouco dessa preocupação que as empresas devem ter também com relação à saúde coletiva dos seus empregados. Aí eu escolhi falar um pouquinho sobre o adicional de insalubridade com vocês. Doutora Camila, boa tarde, né? São 12h20 já estamos no período da tarde. Doutora, para quem está ouvindo a gente, que não tem essa familiaridade com o direito, né? Quando a gente fala em insalubridade, do que a gente está falando? Estamos falando de agentes insalubres que podem causar algum prejuízo à saúde dos trabalhadores, de acordo com agentes nocivos em que os trabalhadores estão submetidos. Vou falar para vocês um pouquinho quais são esses agentes. Vou sublinhar aqui que o empregado tem direito ao ambiente de trabalho saudável e a empresa tem o dever de zelar por esse ambiente de trabalho saudável. Em uma contrapartida, por conta dessa insalubridade que um empregado poderia estar exposto no ambiente de trabalho, seria devido ao adicional de insalubridade. Então, vamos lá. O empregado pode estar exposto a diversos agentes nocivos à saúde. Agentes físicos, que são ruídos, umidade, calor excessivo, agentes químicos, bactérias, é o que se encontra geralmente em ambientes hospitalares, ambientes laboratoriais, e agentes químicos, que é o que se encontra geralmente em produtos com limite de tolerância acima do determinado pelo Ministério do Trabalho, que hoje é uma pasta englobada pelo Ministério da Economia. Então, quem diz o que são agentes insalubres é o Ministério do Trabalho e do Emprego. E, doutora Camila, então, nesse momento de pandemia, imagino que muita gente esteja em casa em home office, mas em algum momento vai voltar aos seus escritórios, aos seus locais de trabalho. Como que funciona, então? Exatamente. Se no local de trabalho tiver um ambiente insalubre e que este agente insalubre não for eliminado com a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, equipamentos protetores auditivos, o empregador é obrigado a pagar o adicional de insalubridade. E aí ele pode ser pago na porcentagem de 10%, 20% ou 40%, a depender do agente que o empregado está exposto. Doutora, falando em insalubridade, né, para quem está nos assistindo, qual que é a diferença da periculosidade? Que a gente sabe que na lei trabalhista existem essas duas nomenclaturas, elas são as mesmas coisas, as duas querem dizer a mesma coisa ou são contextos diferentes, inclusive para recebimento? São contextos totalmente diferentes para agentes e para recebimentos. Falamos do adicional de periculosidade quando os empregados estão expostos à eletricidade, líquidos inflamáveis e explosivos, basicamente. E o adicional de periculosidade é calculado sempre no percentual de 30% sobre o salário base. Já o adicional de insalubridade tem uma gradação de intensidade, ele pode ser considerado mínimo, médio ou máximo e varia de 10% a 40%. E eles são cumulativos na aposentadoria? Olha, já se discutiu muito a possibilidade de cumulação desses adicionais e chegou-se à conclusão que eles não são cumulativos. O empregado tem direito a receber um ou outro. Agora, doutora, um local é considerado insalubre, por tudo isso que a senhora já falou para a gente, e como que existe, então, essa regulamentação do local?
vai um fiscal fiscalizar o local efetivamente, dizer o que precisa ser mudado? Quanto tempo a empresa precisa para que isso aconteça nesse período que a empresa teve, né, esse ambiente insalubre? Os seus trabalhadores recebem, depois não, que ela se adequou? Como é que funcionam essas questões aí na prática, né? Quem determina o que é insalubre ou não é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, ele vai dizer qual que é o agente insalubre. A empresa deve ter um time e uma equipe especializada em medicina e segurança do trabalho, que vai fazer a análise do ambiente de trabalho, verificar se esse ambiente de trabalho é salubre ou insalubre. Se o ambiente for insalubre, a empresa também tem a possibilidade de neutralizar ou eliminar esse agente insalubre com a utilização e a disponibilização do empregado do EPI. De proteção. Então, vamos trazer um exemplo à realidade. A gente tem um agente insalubre de ruído, acima dos limites de tolerância trazido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Se o empregado usar o protetor auricular adequado, de forma constante, o empregador fiscalizar a boa utilização desse uso, pode ser que esse elemento insalubre seja eliminado pela utilização do protetor auditivo, que esse ruído, em termos de quantidade, não seja suficiente a causar nenhum dano, nenhum impacto à saúde. Esse trabalho tem que ser feito diretamente pela empresa. O que geralmente na prática a gente vê a não ambientalização no sentido de ambiente salubre, e a gente vê que isso os trabalhadores só conseguem na justiça quando sim um juiz encaminha um perito judicial, um engenheiro, especialista em medicina e segurança do trabalho para avaliar o ambiente e constata que ele era insalubre e o empregado não recebia o adicional. E, doutora, a gente está falando, então, nesse momento de pandemia. Como está sendo regulamentada essa questão na pandemia? A senhora está justamente no escritório falando com a gente vê algumas pessoas aí atrás nas mesas trabalhando. Como funciona no ambiente de trabalho com relação à pandemia? O que o local precisa deixar para vocês? Precisa ser álcool gel, aquilo que a gente já sabe? Como é que funciona? Tá, com relação à pandemia, nada mudou com relação à insalubridade. Os agentes insalubres são os mesmos. Com relação à pandemia, o Ministério Público do Trabalho editou algumas recomendações que devem ser seguidas em qualquer tipo de ramo de atividade. Então, independente ou não da existência de condição insalubre, aqui devem se utilizar máscaras, disponibilizar álcool gel, adotar o teletrabalho da forma que a empresa puder. Algumas medidas provisórias possibilitaram a antecipação de férias, a adoção do banco de horas, tudo para evitar aglomeração. Aqui, por exemplo, se trata de um escritório, a gente não tem agentes insalubres com relação à insalubridade, mas a gente adota todas as medidas e todas as recomendações com relação à pandemia. Então, com relação à pandemia, o adicional de insalubridade, nada mudou. Aqui a gente está adotando algumas outras medidas de segurança, como a utilização de máscaras, de disponibilização de álcool gel, a gente está trabalhando em sistema home office, na maioria de nós. Então, com relação às precauções da pandemia e com relação ao adicional de insalubridade, nada mudou. Doutora, e sobre os profissionais de saúde? A legislação chegou a mudar, dando algum privilégio, porque eles são linha de frente hoje no combate à pandemia, ou também continuou a mesma coisa e não teve nenhuma alteração? Olha, com relação aos agentes de saúde, já se tratando de ambiente hospitalar, a observação e a necessidade de ter mais equipamentos de proteção individual redobra. Então, eu acredito que já é um ambiente hospitalar, já há existência de vírus e de agentes patológicos, que são os chamados biológicos, que se trata de micro-organismo, vírus e bactérias. Acredito que com relação à insalubridade nada tenha mudado também. Agora, e nós temos uma legislação específica com relação a isso, doutora Camila? Temos uma legislação específica, o adicional de salubridade está previsto na CLT, nada mudou com a reforma trabalhista também, de 2017, então está previsto na CLT desde a sua edição, que é em 42, a gente tem a possibilidade de pagamento, como eu disse, dependendo do grau do agente, mas quem diz
qual agente é ou não insalubre é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, a atuação é conjunta, é com a Justiça do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e do Emprego, que hoje é englobado pelo Ministério da Economia, já não existe mais o Ministério do Trabalho e do Emprego separadamente. Doutora, a senhora acha que depois, o após-pandemia, vai mudar alguma situação trabalhista, privilegiando mais, dando mais direitos aos trabalhadores, ou ainda esse home office? Isso a gente está saindo da insalubridade, isso a gente dá uma opinião profissional. Ou o home office está vindo para ficar e a lei, a legislação, ela pede para ser atualizada. A senhora acha que isso vai ocorrer ou não? Na verdade, o home office já é uma realidade, antes mesmo da pandemia, a questão tecnológica também já é uma realidade, e a CLT não previa isso, obviamente, em 1942 não existia a menor possibilidade do teletrabalho, do sistema home office, mas em 2017, com a famosa reforma trabalhista, já houve a regulamentação do teletrabalho, então a gente já tem hoje positivado no sistema jurídico o teletrabalho. Tem várias características, várias peculiaridades, numa próxima oportunidade eu posso trazer para vocês, mas o teletrabalho hoje, ele já é regulamentado. Com a situação da pandemia, houve a edição de uma medida provisória, 927, se eu não me engano, muito embora ela já tenha perdido a validade, que ela não foi levada à votação, também trouxe a possibilidade da implementação do sistema em home office, teletrabalho, de forma imediata, porque a CLT, ela traz um prazo de transição, se eu não me engano, de 15 dias, e a medida provisória trouxe a possibilidade, em razão da pandemia, da adoção imediata do teletrabalho. É o que a gente tem de novo com relação ao teletrabalho, mas a gente já tem regulamentação na CLT desde novembro de 2017 sobre o sistema home office. Perfeito, doutora Camila Franco, falando para a gente sobre essa questão da insalubridade em tempos de pandemia. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição. Bom dia para vocês. Bom dia, doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Júlia. A gente começa aqui e perde um pouco a noção do horário, né? Vamos a mais notícias para você que está nos assistindo. E o Brasil deve fortalecer em breve sua posição como principal produtor mundial de soja, expandindo a área plantada em aproximadamente 1 milhão de campos de futebol, à medida que a alta do dólar favorece a receita dos produtores em reais. E os agricultores deverão semear um recorde de 37,9 milhões de hectares com soja na temporada de plantio, que começa no próximo mês, de acordo com a estimativa média de 10 analistas consultados no mercado pela agência Bloomberg. Jornal da Rede Alesp. Hoje falou muito, né, Júlio? O jornal hoje bateu muito em conscientização, né? Desde o começo nós começamos a falar e, por consequência, veio entrevistas. E isso deixa a gente, eu acho que eu fico muito mais calma, pensando que a gente está indo para o caminho certo, né, Julie? E que as pessoas têm ou estão começando a ter esse entendimento de que é preciso olhar para o outro e é preciso ter essa consciência. Palavrinha que a gente vai repetir muito aqui no Jornal da Rede Alesp. Consciência e empatia, como você mesmo explicou para o telespectador. E agora a gente vai dar mais um giro informativo via Skype com o repórter Fábio de Lima, que traz informações aqui do jornal para o Jornal da Rede Alesp sobre o que acontece aqui na nossa Assembleia Legislativa. Boa tarde, Fábio. Quais são as suas informações para a gente aqui no Jornal da Rede Alesp? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Lilian. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem. Tudo em ordem, Fábio. Júlia e Lilian, o destaque que eu quero dar hoje é sobre a CPI das quarteirizações. Ocorreu mais uma reunião no dia de ontem, ainda em ambiente virtual, né? Mais uma reunião com a presidência do deputado Edmir Chedid, do DEM. E o destaque de ontem foi o convidado. No caso, o doutor Tiago Pinheiro Lima, ele é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado. E ele foi convidado para esclarecer os deputados sobre algumas coisas, alguns pontos interessantes sobre quarteirizações. E o procurador-geral fez questão de, logo no início da reunião, dizer que, na opinião dele, as subcontratações, né, elas só devem ser feitas em uma excepcionalidade.
Ou seja, se realmente precisa se fazer uma subcontratação, ok, se faz uma quarteirização. Se não, por que fazê-la? Ele lembrou que toda vez que nós estamos lidando com as quarteirizações, estamos lidando com dinheiro público, né? Então, se não há uma real necessidade, ou se por acaso esse serviço não vai ter uma eficiência superior ao serviço que a própria empresa terceirizada, contratada faria, então por que fazer uma quarteirização? O deputado do PT, o José Américo, ele concordou com o procurador-geral e disse que, na opinião dele, aqui no estado de São Paulo se abusa das quarteirizações. Se contrata, se faz subcontratações e muitas vezes elevando o custo de um serviço, o custo de um produto. Então, o deputado José Américo questionou o procurador-geral o que pode ser feito a respeito disso, né? De que forma pode-se ter providências a respeito disso. O procurador-geral explicou que é possível, sim, que o parlamento, que os deputados criem normas, criem regras, né? Muitas vezes até, de repente, estabelecendo o que é uma excepcionalidade. Então, se fica estabelecido uma situação excepcional, como se trata, como se enxerga uma situação excepcional, e se isso está estabelecido em regras, dessa forma é possível falar, não, isso daqui realmente se enquadra numa situação excepcional e por isso faremos a quarteirização, ou não será feita a quarteirização porque isso daqui não é uma situação excepcional. O deputado Sérgio Victor, né, do Partido Novo, ele já indagou o procurador-geral sobre como são feitas as investigações a respeito das quarteirizações, né? E o procurador-geral deu bastante destaque à tecnologia. Ele explicou que, se hoje nós vivemos numa sociedade onde a tecnologia permeia toda a sociedade, os órgãos públicos não podem agir de forma diferente. Eles precisam utilizar a tecnologia também para isso, né? E ele falou, é possível hoje cruzar informações. Ele explicou que o Ministério Público tem parcerias com entidades de todo o país, entidades, por exemplo, como a Receita Federal, como o Tribunal Superior Eleitoral, como as juntas comerciais. E dessa forma, ele tem um sistema que ele recebe informações de todas essas entidades e cruza essas informações. Segundo o procurador-geral, cruzando essas informações, é possível se traçar um perfil dessas quarteirizações. Perfil sobre quais os municípios que estão fazendo mais quarteirizações, quais os proprietários de empresas que estão prestando esse serviço. É possível se criar um padrão. Quer dizer que, de repente, se um município está abusando das quarteirizações, que esteja cometendo algo irregular ali? Talvez não, mas já é uma situação estranha que, dessa forma, fica mais interessante para o Ministério Público chegar até uma avaliação se algo errado está acontecendo, se uma irregularidade está acontecendo ou não. A deputada Ana Alice Fernandes, do PSDB, também indagou o procurador-geral questionando como são identificadas essas irregularidades, né? Se elas ocorrem, como são identificadas. O procurador-geral explicou que é preciso, primeiramente, enxergar se o preço é um preço mais barato, se um preço é um preço que vale a pena se fazer a quarteirização, por exemplo. Em segundo lugar, se a empresa que está oferecendo esse serviço, oferecendo o produto, está oferecendo algo com a qualidade superior. Se conseguir juntar um bom preço e um produto eficiente, um produto de qualidade, um serviço eficiente, é o melhor dos mundos. Se não, alguma coisa está errada e não é preciso se fazer a quarteirização, segundo o procurador-geral. Por fim, foram aprovados ontem o requerimento da deputada Ana Alice Fernandes, do PSDB, e do deputado Wellington Moura, do Partido Republicanos, para que conselhos regionais de medicina e de enfermagem ajudem os deputados trazendo informações de fraudes que já ocorreram no serviço de saúde, né? Então, a próxima reunião
da comissão da CPI das quarteirizações já está marcada, deve ocorrer na quarta-feira da semana que vem, Julie e Lilian. Bem, Fábio, obrigada aí por todas essas informações, né, que você trouxe para o telespectador, que está ocorrendo aqui, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Informação completa com Fábio de Lima. Ele volta numa próxima oportunidade aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Valeu, Fábio. Boa Obrigado, tarde, Fábio. Até logo. E vamos vamos de informações, Júlia? Sempre. Mais informações aqui para o telespectador. Aprovado em segundo turno pela Câmara de Vereadores de São Paulo o projeto de lei que estabelece as medidas para o retorno às aulas na capital paulista. A proposta enviada pelo prefeito Bruno Covas recebeu 32 votos favoráveis e 17 contrários e ainda precisa passar pela sanção do prefeito para entrar em vigor. De acordo com o projeto aprovado, a Prefeitura deverá contratar vagas de ensino infantil para suprir a crescente demanda ocasionada pela crise do Covid-19, além da contratação emergencial de professores. Está previsto também a ampliação do ensino integral e o repasse de recursos às famílias dos estudantes para a compra de material escolar e de uniformes a partir de 2021. O texto aprovado na Câmara não traz uma data prevista para o retorno presencial dos alunos. A gente vai conferir, então, o destaque desse segundo bloco. Que marcou, né, o segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O policiamento rodoviário no interior paulista está equipado com novos veículos. A Eixo SP, concessionária de rodovias, disponibilizou 36 automóveis 0 km que irão auxiliar no patrulhamento de rotina e ostensivem uma malha de 1,2 mil quilômetros de rodovias que cortam o município das regiões Central e Centro-Oeste. Jornal da Rede Alesp. Bem, o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus fará um rápido intervalo. Logo mais no próximo intervalo, muito mais informação e entrevista para você. Você acompanha Jornal da